Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Vai chegando, vai ocupando seu espaço. Perceba como você chega. Muito bom. Para aqueles que estiveram conosco ontem, nós iniciamos uma nova sequência. E o nosso tema para esses dias aqui é a positividade tóxica. Nós estamos falando um pouco sobre isso. Então, se você não esteve conosco ontem, nós começamos uma reflexão sobre esta demanda contemporânea de termos que estar bem, felizes, alegres, animados o tempo todo. E ontem a gente percebeu o quanto isso é pesado, né? E é pesado por quê? Porque é fantasioso, é impossível, né? Estar alegre o tempo todo. É impossível estar animado o tempo todo. Só que é quase que uma pressão para que isso aconteça, né? E ontem nós também refletimos o quanto o movimento das redes sociais nos leva muitas vezes para este lugar, né, de cobrança em relação a isso, especialmente porque, como nós assistimos nas redes sociais um recorte da vida das pessoas, e geralmente são os recortes alegres, animados, alto astral, viagens, restaurantes, comidas, coisas bacanas, relacionamentos bonitos, famílias bonitas, né? Isto muitas vezes gera uma pressão interna no sentido de dizer, nossa, mas então tem algo de errado comigo. Especialmente quando a gente está para baixo. E aí nós refletimos que um dos riscos deste movimento, né, da positividade tóxica é a tendência da invalidação das emoções, né? Ou supressão das emoções, que é eu não posso ficar triste, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir raiva, né? E aí como se eu tivesse que invalidar isso dentro de mim. E também nós percebemos o quanto muitas vezes isso vem da nossa infância, né? do nosso processo de educação. E relembramos, né? Quantos de nós escutamos, engole o choro, né? Ou num espectro mais carinhoso, não foi nada, isso aí que aconteceu não é nada não, pode parar de chorar que já passou, né? E às vezes ainda não tinha passado. Então um dos riscos é esse nosso movimento de invalidarmos as nossas emoções, que nos leva para um lugar de sofrimento muito grande. A passo que quando eu expresso o que eu estou sentindo, quando eu valido aquilo que eu estou sentindo, isto acomoda dentro de nós. Por mais que seja tristeza, medo, mas quando eu digo estou triste porque isso aconteceu, isto tende a acomodar aqui dentro, né? O inverso do que muitas pessoas pensam.
que leva para o segundo risco, que é o acúmulo emocional. Então, um é invalidar, você não está sentindo isso. Segundo é o acúmulo emocional. Sinto tristeza, ponho debaixo do tapete. Ponho debaixo do tapete. Vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando. E chega uma hora que isso transborda dentro de nós. E por que é que isso transborda dentro de nós? Porque enquanto seres humanos, e todos nós funcionamos assim, isso é uma generalização proposital, todos nós temos um limite de pressão ou de quantidade de emoção que a gente dá conta. Tem gente que dá conta ou suporta uma quantidade de emoção, uma quantidade de pressão que é 10, e tem gente que suporta uma quantidade de pressão que é 10.000. Isso não importa, né? Mas uma coisa é fato. Quando você atingir este limite do seu reservatório, que é a quantidade de emoção que você dá conta, isso vai vir para fora. Isso transborda. Não importa se 10 ou se 10.000, a diferença é em que momento isso acontece. Isso vai vir para fora. E geralmente quando isso vem para fora nesta explosão, isso geralmente vem para fora de uma forma um pouco desajustada. Né? Então vai guardando a raiva, vai guardando a raiva, vai guardando a raiva e de repente ela explode muitas vezes de uma maneira desajustada. Ou vai guardando a tristeza, vai guardando a tristeza, e aí aos poucos a gente vai se desconectando, aos poucos a gente não tem vontade de fazer isso, não tem vontade de fazer aquilo. Então, da mesma forma que é importante que a gente reconheça o que a gente está sentindo, quer dizer, né? Eu reconheço que isso que eu estou sentindo é tristeza e está tudo bem. É muito importante que a gente expresse, coloque isso para fora. Coloque a nossa emoção para fora. Como é que a gente faz isso? Falando, escrevendo. Às vezes as pessoas, meditando, às vezes as pessoas, por exemplo, elas não compreendem a força e o potencial que o processo terapêutico, o processo de terapia individual, por exemplo, potencial de transformação que isso tem dentro de nós. Porque às vezes a gente só precisa pôr para fora isso que está aqui dentro. Fala. Às vezes a gente só precisa pôr isso para fora. Né? E às vezes é algo que a gente não quer pôr para fora. Com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, não importa. Às vezes é algo que a gente quer pôr para fora, mas num outro contexto. Escrevendo. Fazendo uma atividade física. Pintando, desenhando, tocando piano. São movimentos de pôr para fora uma emoção. Então, permita-se expressar a sua emoção. Se ainda é difícil de identificar qual é o sentimento, lembrem sempre dos sentimentos básicos que a gente sempre fala. Medo, raiva, tristeza e alegria. Está difícil de compreender o que eu estou sentindo. Ok, parece mais com medo, parece mais com raiva, parece mais com tristeza ou parece mais com alegria. Isto vai te dar um norte para identificar. E aí quando você faz isso, você valida. Então você luta contra ou ajusta esse movimento do primeiro risco, que é não reconhecer. O segundo é expressar. Então ponha para fora isso que você está sentindo. Muitas vezes chorando. Quantas vezes? Quantas vezes nós escutamos engole o choro, não pode chorar. Quantas vezes nós escutamos homem não chora, adulto não chora. Quantas vezes nós escutamos isso?
E aí a gente guarda. Então permita-se expressar aquilo que você está sentindo para que a gente não caia nesse segundo risco, né? Da positividade tóxica. O terceiro risco que eu vejo muito nessa situação da positividade tóxica é a nossa perda de capacidade empática. Esse movimento, sabe, então tem que estar tudo bem, tem que estar tudo alegre, tem que estar tudo maravilhoso o tempo todo, né? E aí, de repente, chega uma pessoa para mim e ela diz que está triste. E aí eu digo, não, você não pode ficar triste, você tem que pensar positivo, né? Sai para lá com essa sua energia negativa aí que você está todo para baixo. Tá? Onde é que está a nossa capacidade empática? Então perceba quantas vezes esse movimento da positividade tóxica nos impede de nos conectarmos com o outro. A pessoa vem trazer uma tristeza, contar algo que ela está passando, e quantas vezes a gente fala assim, não, mas você não pode ficar assim não. Onde é que está a nossa empatia? É claro que na maioria das vezes a gente faz isso com uma boa intenção, né? Mas quando a pessoa está triste, você falar para ela que ela não pode ficar triste assim, ajuda o quê? Quando a pessoa está nervosa, e você fala assim, não, você não pode ficar nervoso assim. Ajuda o quê? A pessoa geralmente fica mais nervosa ou se sente mais inadequada. A passo que quando a gente tem uma postura empática e a pessoa diz, tá difícil, eu tô muito para baixo, eu posso dizer, eu tô aqui para você. Eu às vezes também fico assim. Pronto. Simples, né? Conta comigo. Conta comigo. Pronto. Porque às vezes é só isso. Às vezes é só isso que o outro precisa. Eu tô muito triste com isso que aconteceu. Eu, assim, tento imaginar o que você está passando, porque eu não estou passando por isso que você está passando, mas eu, pelo que você está me contando, eu imagino o tamanho dessa tristeza. Eu estou aqui com você. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa se dissolver desta positividade tóxica, ou seja, a gente precisa dar espaço para aquilo que é. Muitas vezes rotulado como negativo. E para poder fazer isso com outro, a gente precisa primeiro poder fazer isso com a gente. Certo? Porque como é que eu vou exercitar esse movimento empático de acolher aquilo que o outro está sentindo se eu não faço isso comigo? Então, primeiro, por isso que este movimento é gradual, percebem? Primeiro eu tenho que validar o que eu estou sentindo, reconhecer o que eu estou sentindo. Segundo, eu preciso expressar aquilo que eu estou sentindo para que isso não se acumule. E aí, então, eu posso fazer um movimento empático. Porque se eu não identifico e não dou espaço para a tristeza em mim, como é que eu posso fazer isso no outro?
Aí não há qualidade de estado interno, não há qualidade de presença. Então, primeiro a gente precisa fazer isso com a gente. Ser carinhoso com a gente. E quantas vezes é difícil pra gente, né? Ser carinhoso com a gente. Porque quantos de nós não estamos num movimento de, mais uma vez, exigência, autocobrança, e sempre, né? Sempre performando, sempre tem que estar pra cima, sempre tem que estar pra cima. E aí quantas vezes a gente esquece de ser carinhoso com a gente? Arrisco dizer que nos processos individuais aqui, nos treinamentos, é uma das coisas que eu mais falo. Seja carinhoso com você. Dê o tempo que você precisa para você. Tudo certo. Eu tô triste. Ok? Pronto. Se permita sentir isso. Tranquilo. Né? Tudo certo. Então, os riscos de invalidar a emoção, de acumular a emoção e da nossa perda de capacidade empática. Né? E amanhã damos mais um passo, olhando o que é que nós podemos fazer com isso então, né? O que é que pode nos ajudar nesse movimento daqui para frente, agora que a gente já tem consciência do que é a positividade tóxica. Ontem também nós falamos que é diferente do otimismo, é diferente da psicologia positiva, é diferente. E hoje já sabemos alguns dos riscos. Amanhã a gente pode dar mais um passo. Espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para mim. Sempre essa nossa troca aqui, eu digo isso sempre para vocês, é muito rica. Pelo menos para mim, e sei que para muitos de vocês também é, né? Porque nós recebemos vários feedbacks nesse sentido. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros. Alinha o queixo. Apoia os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável para você. As mãos repousam aqui sobre as pernas. Se for confortável para você, feche os seus olhos. Se não for confortável para você, não tem problema. Mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Inspire profundamente pelo nariz e solte pelo nariz. Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar e expirar pelo nariz, apenas prestando atenção na respiração. Hoje nós não faremos uma contagem, a gente só vai prestar atenção na respiração, no ar que entra e no ar que sai do nariz, só isso. É natural que venham pensamentos, lembranças, emoções. Se você se desconectou porque entrou num pensamento, numa lembrança, numa emoção, não tem problema. Sem brigar, traga sua atenção de volta para a respiração. Esse é o objetivo da nossa prática de hoje, prestar atenção na respiração. Só isso. Iniciando.
Respire profundamente. Observe o seu estado interno nesse momento. No seu ritmo, no seu tempo, sinta os pés. Suavemente mexa os pés, as pernas. Sinta as mãos, os braços, os ombros. Mexa o pescoço. No seu ritmo e no seu tempo. Abrindo os olhos. Como você se sente? Muito bom. Muito bom encontrá-los. Bom descanso. Até amanhã.